Não, só o mesmo. A segunda agora Eu já tive Covid acadêmica, porque eu Você teve Covid? foi bem ruim. Meu marido fez teste Ele teve 20% do pulmão. Mas tá bem longe dele. Tá? Beleza. Mas eu achei que ia perder, eu achei que Estava feliz. Nossa. olha! Vamos lá, Lucas Henrique, Bianca, Luana, Matheus, Eudren, Manoel e Marcela. Vamos lá, então. Ele não vai ver. Bom, depende, né? Agora você está em minhas mãos. É. Eu sou livre, né, povo? Espera aí. Tá dando um eco aqui, espera aí. Eco, por que está dando um eco? Não tá nada ligando aqui. Então vamos lá, né, meus queridos? Hoje, 3 de setembro, sexta-feira, antes de feriadão. Nós aqui, faz parte. Hoje nós vamos terminar o conteúdo, daí semana que vem nós vamos fazer a correção daquela lista de exercícios, tá? Vocês fizeram, das atividades, e daí fazemos uma revisão, daí já é prova e buenas, daí segundo bimestre daí, beleza? Então, na aula passada, né, a gente viu as questões um pouco mais de macroeconomia, vimos índice de lucratividade. Lembrando, o pessoal de casa, aí, se quiserem falar, fique à vontade. Até a gente fez um exemplinho. Isso se o meu passador me ajudar aqui, né, cara? Até o passador hoje tá. Ó, tipo, como é que sou preparado, troco pilha. Espera aí. Que é... Isso que eu ia falar, eu preciso, os 50 mil reais eu preciso receber, eu não consigo emitir nota. Olha, ninguém consegue. Ó, na verdade, se você emitir diretamente lá, não consegue. Não, se você tiver um sistema para não funciona. Não, mas mesmo direto, ele não vai. Não vai, ele vai para ele redefine senha, eu redefino senha, não sei para onde que e-mail que vai. Eu não sei, não sei. Daí a gente manda o vídeo manual, né? Mas não vídeo, daí como é que tem que fazer? Pois é, eu não consigo mesmo, não. Eu redefini minha senha, tudo. Daí manda, depois de redefinir, manda para um e-mail que não está cadastrado, não sei. Daí a gente tem o e-mail do contato do sistema lá, que é daí tem o e-mail lá que está mandando. Daí alguns eles têm que resolver. Aí a maioria não. Eu acho que depende. Vai lá, pode pedir lá. Tudo tem que passar para a central. Daí parece que o login deu certo. Então a gente precisa cadastrar o sistema da prefeitura no nosso sistema próprio. Fazer o. Mas isso que dá errado o login. No meu. Tem um outro link, outro campo lá, se você for tem dentro do sistema, não dá.
Tem outro. Eu tenho. Você não tem aí agora? Aqui não. Ah, mas daí então na quarta-feira eu te cobro. Senão, Deus o livre, ficar 150 mil reais. Porque a gente enviou uns links dos clientes para eles tentarem resolver. Mas olha, todos os clientes estão Aham, ele vai para um. tá uma nada. Daí os que conseguem fazer, a gente não consegue importar a nota do. Exportar, a gente importa do sistema de leitura e não consegue importar no sistema 2 só. Daí não pode. Entendi. Tá, nossa. Vamos lá. Então, na aula passada, nós vimos que, como nós somos analistas de projetos, as questões macroeconômicas, ou seja, inflação, taxa Selic, ele influencia direto ou indiretamente em nossas análises, né? Então, a gente viu política fiscal, política monetária e política cambial. Isso aqui a gente viu. Deixa eu só adiantar aqui o processo. Nós falamos, né, que os governos, através de suas políticas econômicas, eles arrecadam através de impostos, né? Esses impostos, na verdade, tinha que ser revertido para nós, futuros contadores, futuros cidadãos a gente já é, né? Uma saúde de melhor qualidade, uma educação de melhor qualidade, uma segurança e transporte. Saúde, nós pagamos essa saúde pública, mas muitos de nós precisamos ter, muitas vezes, plano de saúde para ser atendido. E olha lá que hoje os planos de saúde também, tem umas horas que não funcionam, tá, né? Mas ainda a gente precisa ter. Educação, né? Vocês pagam por uma educação básica, pública, mas onde vocês estão? As melhores instituições privadas de Guarapuava, os melhores professores, principalmente numa sexta-feira, correto? Então assim, não é o quinto dia útil, hoje ainda é só cristal gelado, não tem nada. Segurança, nós pagamos, né, impostos para termos segurança pública, temos, só que ainda você tem em sua casa inviolável, falcão ainda que monitora muitas vezes. Ou aquele senhorzinho que fica pitando, né, a motinha. Transporte é a mesma coisa. Então, diante disso, né, na teoria, nós pagamos por todos esses impostos, tributos, e teríamos que ter todas essas coisas e mais ainda em retribuição, né? Mas não temos. Tanto que se você for analisar, hoje estava vendo até um artigo sobre isso, atualizado até maio de 2021, só para vocês terem uma ideia, o salário mínimo da população hoje teria que ser em média de R$ 4.500. 4.500, 5.000. Contando todos, né, as questões de inflação que teve até agora, porque muitas vezes vai ter agora R$20, se não me engano, R$30 de aumento. Isso não é um aumento com relação à inflação, mas sim uma reposição só. Toda. Então só para vocês terem uma noção, né, porque o nosso poder de compra, nós como cidadãos, ele não aumenta com essa reposição. Por quê? Porque a inflação, né, os outros custos, eles aumentam maior do que isso. E esses custos maiores, eles vão impactar direto e indiretamente nas nossas decisões. Vamos lá, eu vou montar uma empresa, vou montar um escritório contábil daqui a um ano, quando eu me formar. Cara, mas pensando bem, vou alugar uma sala, o aluguel lá em cima, tudo voltado, né? Tudo os alíquotas em forma em GPM, as imobiliárias todas cobrando. Será que vale a pena? Não. Talvez não. Talvez eu não monte uma empresa. Talvez eu não vou adiantar um projeto de investimento que eu tenho com o meu. Não vou fazer, porque hoje está tudo mais caro. Então, diante disso, todas essas situações um pouco macroeconômicas, ou seja, o que acontece lá do governo, o que o Paulo Guedes falar, o que o presidente falar, o que o governador falar, o prefeito de Guarapuava, nas nossas cidades, influencia direto e indiretamente no nosso cotidiano.
tá? É isso que nós temos que sempre pensar. Aqui, estabilizadora, beleza. Daí nós vimos na aula passada a política fiscal. A política fiscal, o que é? É como o governo arrecada, mas o grande problema de tudo isso, que vocês sabem, é como ele gasta. Ele arrecada de que forma? Pelos nossos impostos diretos e indiretos. Vocês sabem muito melhor do que eu. E o que nós, como consumidores, nós temos que aprender que não é somente imposto que a gente paga IPVA, IPTU, imposto de renda, essa água, essa luz, a cerveja que vocês vão tomar depois, o bolinho de carne que você compra ali do lado, tudo isso você indiretamente se paga tributos, impostos, como um empresário. E como fazer essa conta? Que o governo precisa arrecadar. Ele não vende serviço, ele não vende produto igual nós. Ele tem que ter arrecadação por meio de impostos. Mas veja no ano passado, 40 dias meio parado a indústria brasileira, o do total com os decretos. Você pensa assim, 40 dias que não houve produção. Daí você pensa para o outro lado, 500 mil mortes. E dentro dessas 500 mil mortes, quantos dessas 500 mil não puderam mais produzir? Ou consumir? Então veja como a economia, a contabilidade, todas essas questões, para que possa ajudar nós a tomarmos decisões, ela impacta direta e indiretamente no que a gente vai trabalhar. Porque veja, são 500 mil pessoas que não estão mais consumindo. Mas professor, o que interfere o consumo no governo? Impostos. Eles consomem, eles vão no bar, eles vão no mercado, eles compram roupa, eles vêm aqui, consomem a graduação, então eles estão consumindo. São 500 pessoas, 1.000 pessoas a menos. E além disso, se nós formos para um outro lado, a parte previdenciária, quantos dessas 500 mil pessoas que os familiares vão receber algum tipo de pensão? E como que o governo vai tirar dinheiro? Tributações. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Ele precisa, e veja, quanto ele gasta, essas 500 mil pessoas que infelizmente faleceram, e todas essas vacinas que está sendo, porque tem um custo. Aí você pensa em estratégia. Se o governo lá no ano passado começasse a vacinar, por exemplo, talvez nada disso teria acontecido. Mas isso são projeções. Talvez lá no ano passado, nem nós, vamos imaginar assim, lá em fevereiro do ano passado, quem de vocês acreditou que ia ter de fevereiro até agora, praticamente quase 2 anos de pandemia? Nem nós. Você falava assim, daqui a um mês isso aí, 15 dias. Eu passei, professor, que em fevereiro a gente foi para Aparecida, né? Um chinês falava, vou ali, vamos correr, né? Brincando. 15 dias depois. Você vê, lá em fevereiro nós pulamos carnaval. Digamos assim, o vírus estava na China. Quem vai vir aqui? Março. Daí nós pensamos assim, não, daqui um mês e meio, ele abre tudo. Veja, estamos em setembro do outro ano, ainda estamos meio assim. Nós sabemos que esse ano vai ser dessa forma. 2022 talvez que retome. Mas veja o que ficou para trás, né, dessa questão da arrecadação, dessa questão do governo pagar, os investimentos dos empresários, dos clientes de vocês, as análises que vocês irão fazer daqui a um tempo. Vocês vão se formar em 2022. 2023 vai ter uma retomada. Dentro da economia nós falamos um tal de ceteris paribus. O ceteris paribus é se nada ocorrer, se nada, a economia ela vai começar a retomar em 2024, se nada. Só que daí chega uma variante Delta. Uma variante Delta. Aí vira tudo. Então, essa situação, imagine você como um chefe público,
Professor, a culpa é do governo? Não, não é questão de culpa ou não. É um voo no escuro, essa da pandemia, que ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Lógico que teve alguns governantes, outros, que souberam resolver. Mas não há culpados ou não. Então, diante disso, né, essa questão ali de política fiscal, o governo arrecada de acordo também com os efeitos desse gasto. Né? E como eu falei na aula passada, as receitas do governo são por impostos, vendas de ativos. O que são vendas de ativos mesmo? Vocês lembram? Títulos públicos, concessão, o que são mesmo? Concessão, pessoal de casa? Concessão? Pedágio, por exemplo, uma concessão. O que é concessão? O governo pega uma estrutura pública e dá assim para a empresa, ó, cuide para mim. Mas lógico que eu quero uma porcentagem. Então faz parte as receitas do governo através de concessão. Dividendos, o governo é sócio também de empresas. Qual? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Correios, tudo isso também. E além do crédito, que é o crédito o quê? Essas ações dessas empresas, onde? O que é mercado de ações? A empresa ela vai no mercado de ações e pensa, não, eu preciso do dinheiro do povo lá do contábil do sexto período. Vem aqui, ó, vou vender umas ações aí para vocês do Banco do Brasil. Cada um me dá R$1. Opa, isso aí é crédito que eu tenho. Só que, lógico, depois eu tenho que pagar. E hoje, o Brasil tem mais despesas, sempre, na verdade, quase sempre tem, mais despesas do que receitas. Imagina você na tua casa, apesar que é normal, pelo menos da minha, todo mês falta algum dinheirinho, né? Daí a gente joga para cima o boleto e vê qual que você vai pagar. Imagine a mesma coisa dentro do governo, dentro de uma empresa. Respiradores, onde eu preciso de vacinas, e mesmo assim a corrupção, né? Infelizmente. Aonde eu preciso manter o funcionalismo público, os professores precisam dar aula online, mas eu tenho que pagá-los. Então, veja, os policiais, veja, tudo isso aqui, as despesas, são maiores do que isso. O que eu tenho que fazer? Tenho que trabalhar. Aí eu aumento o imposto. A gasolina está cara, mas muitas vezes, todos esses aumentos que teve, não foi pelo produto, foi pelos impostos. Porque passa de São Paulo para cá, é 12% de ICMS, ou até mais. Aí chega até aqui, é um pouquinho mais, porque tem o imposto sobre serviços, ou impostos municipais. Muitas vezes não é um produto que encareceu, são os impostos que o tornaram mais caro. Sim, ele chega até aqui, e isso vai influenciar no nosso dia a dia. Daí aumenta veja, cara, uma coisa que não sei se vocês viram, né? Uber, os caras de Uber já estão pensando melhor. Dependendo da corrida, se ele estiver muito longe, ele já não vai. Está acontecendo isso. Esses dias uma amiga minha demorou 40 minutos para um Uber vir. Uber. Então, o que está acontecendo? Que antes, lá no início do ano, tinha gente o quê? Qual que era o nicho de mercado no início do ano? Sempre em temporadas. Tinha gente, eu conheço gente assim, eles alugavam um carro para fazer Uber lá no litoral. Nossa! Por que você vai ter carro? Você pode alugar e fazer lá. Os caras vinham, não precisa trabalhar 6 meses. E agora o povo está começando a pensar se vale a pena. Porque, lógico, combustível alto, e nós sabemos,
Quem trabalha no comércio diretamente, mas vocês trabalham diretamente? Eu não posso subir os meus produtos de venda ou serviço, porque eu tenho concorrência. Porque se o Uber aumenta, tem o 99. Se o 99 aumenta, tem o Garupa, e assim por diante, como nós. Como nós, assim. Então, nesses casos, você tem que ter toda uma logística. E o custo de produção vai lá em cima. Daí o empresário pergunta, Fernando, você que é o meu contador? Eles acham que a gente é funcionário, né? Faz funcionário deles, né? Seguinte, invisto ou não invisto? Aí você fala, olha, se eu fosse você, não. Ah, mas por quê? A gente tem que explicar todas essas coisas. Ó, perspectiva. Ó, se veja, ano que vem, ano eleitoral. Acredito eu que vai ter assim, muitas coisas boas nesse sentido. Mas sempre, eu falo em economia, né? Nunca tem janta de graça. Você nunca vai ter janta de graça. Uma hora a conta vai chegar. E às vezes essas questão de aumentar crédito da população para eles fazerem consumir, diminuir a taxa de juros às vezes para comprar, lá no final isso pode dar um baita de um prejuízo. Mas são coisas que nós temos que entender. Diante disso, nós temos a lei de responsabilidade fiscal, né? Que é o quê? Que é para estabelecer o equilíbrio das contas públicas. O que é esse equilíbrio? Gastar pelo menos igual que ganha. Que é isso, nossos pais sempre falavam, Fernando, gaste menos do que você ganha. Logicamente que a gente não faz isso. Sempre está faltando. Nas contas públicas é a mesma coisa. Por isso que vem essa lei de responsabilidade fiscal, né? Nosso amigo ali de Pitanga, 50 conto dele lá do salário vai aparecer, pode ir lá, né? Vão lá no site de Pitanga, por semana, lógico. Vocês vão perceber que é 200 mil reais por mês. Há uma transparência, lógico, que a gente sabe que tem algumas coisas, né, embutidas nisso, às vezes não é aquilo os números, mas começou lá em 2000, porque antes de 2000 era... E aqui os orçamentos são equilibrados, superavitário e deficitário, né? Então, para que tem sempre um controle fiscal? Para ter uma estabilidade econômica, logicamente, e maior atração de investimentos, tá? Isso é política fiscal. A política monetária, pessoal, é o controle da liquidez da economia. O que é a liquidez da economia? Dinheiro, crédito, acesso à população a dinheiro. E também o controle da inflação. Porque se você tem dinheiro a rolé aí, gera inflação. Se você não tem, gera inflação também. Tudo gera inflação. Por exemplo, aumenta o crédito da população. E nós sabemos que se nós, quando vocês tiverem ali um crédito na cantina, vocês não comem durante os dias, mas você vai querer comer todo dia. Nós não somos assim? A população é assim. Dá o crédito para você, a pior coisa quando o gerente liga, viu, meu amigo, aumentou teu limite do cartão de crédito. Você nem precisava dele, mas aumentou. Pronto. Né? Aquilo... Então, quando aumenta a liquidez dentro da economia, que é o quê? Dinheiro rodando, ou acesso do dinheiro rodando, o que a população vai? Ela vai consumir mais. Correto? Ela consome mais. Só que entra uma tal de lei de oferta e demanda. Quando há muito consumo de alguma coisa, os produtos tendem a baixar a quantidade, correto? Porque ele não é produzido da mesma forma. Pergunto a vocês, quando tem pouco produto no mercado, o que acontece com o preço do produto? Sobe. E daí não sobe só aquele produto, sobe outro. Gera inflação. Agora, daí vem o governo e fala, não, cara, vamos diminuir esse consumo da população. Não sabem gastar? Vou tirar. Daí diminui essa liquidez. Daí é um outro problema.
Porque daí a população não consome. Não consumindo, o que acontece com os produtos? Eles não são vendidos. Não sendo vendidos os produtos, por que o empresário vai ficar com um funcionário? Ele vai demitir. E assim gira aquele círculo virtuoso da economia. Gera inflação, porque daí os poucos produtos que tem no mercado, que não há produção, também eles ficam caros. Quando você fala em economia, uma coisa é boa até certo ponto. Uma hora ele vai ficar ruim. Né? Maior liquidez, você pensa assim, não, vamos pôr dinheiro. Aquilo que eu falei, né? Minha filha, um tempo falou, pá, por que não imprimem dinheiro e colocam no banco? Coisa mais fácil do mundo. Só que 70% da população brasileira está no Serasa. Não tira nem R$10 do banco. Nem café você ganha. Não é verdade? Então, esse controle da liquidez, essa política monetária que o governo faz, o Paulo Guedes faz. Opa, mas como eu vou fazer isso? O povo está gastando demais, o que eu faço? Aumento a taxa de juros. Diminuo o crédito. Aumento o imposto. Para quê? Para frear o consumo. Mas aí freia tanto que daí o empresário fica quebrado. E assim é a economia. E influencia o nosso dia a dia. E daí o que acontece? O valor do preço. O aumento do preço, né, do custo de produção. É igual o controle da inflação. Esse aqui. Né? Hoje assim, logicamente que a gente está vendo, né, um aumento de preços, sério, estamos num período de inflação. Mas, né, eu até falei, lá em 1990 e bolinha, 80 e bolinha, era muito mais do que isso que nós temos hoje. E também há um controle disso. Também que tem que ter um controle para que nós possamos gastar, tá? Então, pessoal, só para... O Banco Central, através do Conselho Monetário Nacional, esse cara aqui que define essas coisas, taxa de juro alto, taxa de juro baixo, controle da inflação, ele define meta da inflação. Esse ano, a meta é 5,04. Lá em 1989, para vocês terem uma ideia, aqui, esse aqui é anual, né? Aqui era em média de 3.000% ao ano. 1.500%, 1.700% agora, eu não lembro direito, assim, sabe? Mas para você comprar, por exemplo, essa garrafinha aqui, era 1.200 cruzeiros novos. 1.300 cruzados velhos. Aquele tempo era cruzado, cruzeiro. Sim. Ainda, né, por mais que mas lógico, os preços estão aumentando. Por diversas variáveis. Depois a gente vai ver isso aqui. Mas ainda nós temos uma meta estabelecida. Tá? Então, esse cara aqui, ó, Banco Central, através do Conselho Monetário Nacional, ele promove o crescimento econômico sustentável. O que é esse crescimento sustentável? Cara, eu preciso de dinheiro. Mas eu vou pegar esse dinheiro e vou sair gastando? Não, você tem que gastar de forma consciente. E define meta da inflação. Então, o Banco Central, controla a liquidez executando algumas políticas. Por exemplo, taxa Selic. Lembra o que é taxa Selic? Às vezes assim, o que é? Taxa básica. Taxa básica de juros do Brasil. Open Marketing, mercado aberto. Depósito compulsório e redesconto. Isso aqui está voltado às instituições financeiras brasileiras. É aquele troço. Se eu vou no Banco do Brasil, eu preciso de 10 mil. E ele fala assim, opa, Fernando, mas você pode pegar 50. Daí você pensa, não, deixa aí os 50 que eu não vou precisar. Você vai lá pegar. Você não é louco? Você nunca tem uma oportunidade dessa? Mas aí que nós se ferramos. Porque daí nós não conseguimos pagar muitas vezes. E o que acontece? Você perde bem. Você perde, né? Tudo aquelas coisas que nós sabemos, né? Então, diante disso, vamos lá rapidamente aqui. Então, a taxa Selic, né, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia,
taxa básica de juros. Quem que controla esse cara aqui? Esse comitê, o Copom. Ele se reúne em média 4 vezes por ano. Daí ele vai verificar, opa, taxa de juros hoje no Brasil está boa para quê? Ah, o povo está consumindo bem. Só que lembro, consome bem, falta produto, o preço vai lá em cima. Vamos ter que diminuir o consumo desse povo. Daí diminui a taxa de juros. Daí, numa outra reunião, eles pensam, opa, como é que está a taxa de juros? Está baixo. O povo não está consumindo. Os empresários estão demitindo. Não estão investindo. Cara, vou ter que aumentar a taxa. E sempre vai ser. É um subir e descida, porque nunca, né, você vai conseguir fazer com que todas as classes sejam beneficiadas. Então, diante disso, nesse Copom, Comitê de Políticas Monetárias, eles fazem uma avaliação sobre esse impacto sobre as operações financeiras. Né? Por exemplo, aqui, esse ano, a taxa de juros, né, da economia é em média de 3,5 ao ano. Mas já teve 6, 7, 8. Aí depende, né, do que está acontecendo nesse momento. O open market, pessoal, é o seguinte: é compra e venda de títulos públicos realizados pelo compra e venda de títulos públicos realizadas pelo Bacen junto aos seus dealers. O que são dealers? Já ouviram falar? Não? Dealers são instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central a comercializar dinheiro, que são os bancos, as instituições financeiras. Por exemplo, assim, o governo, através do Banco Central, percebe-se que a população não está consumindo por falta do quê? De dinheiro. Então, o que ele faz? O Banco Central, ele é um banco dos bancos, ele pega o dinheiro, ele chama o Banco Itaú. Itaú, seguinte, eu tenho um dinheiro aqui, quer? Opa, eu quero. Daí o Banco Central pega o dinheiro no bolso e entrega para o Itaú. O que o Itaú faz? Ele vai distribuir entre a população. Ou seja, o que antes não tinha dinheiro, agora tem. Daí chegou aqui no sexto período, taxa, aquela taxinha pequena aqui para os acadêmicos do curso. Na segunda-feira nós estamos lá, tudo na fila, para pegar o dinheiro. Mas daí volta aquela questão. Cara, muito dinheiro, o povo não sabe consumir. Daí o que acontece? O Banco Central percebe que é muito consumo, a inflação vai lá em cima, chega no banco e está o banco, seguinte, eu quero comprar agora os teus títulos. Quero comprar de você. O que você precisa ter? Eu preciso diminuir o dinheiro que você está proporcionando. Aí ele vai lá e compra. Então, o open market nada mais é que compra e venda de títulos públicos entre o Banco Central e os dealers, que são os bancos, esses bancos que nós conhecemos, Itaú, Bradesco e assim por diante. O que é o objetivo? Enxugar a liquidez quando precisa, ou seja, diminuir o dinheiro em circulação ou aumentar. Colocar dinheiro em circulação. Depósito compulsório. O que é isso, pessoal? As instituições financeiras, elas têm o poder de multiplicar moeda. Mas como assim, professor? Veja, eu vou lá no banco, qualquer banco, eu vou lá e deposito R$100. O nosso amigo aqui precisa de 90. O banco, ele vai pegar os meus R$100 e vai emprestar para ele. Ele vai pagar um boleto lá para a Kathleen. Com esse meu dinheiro, ele pegou e pagou o boleto dela. E ela vai depositar para outro. Veja, só os meus R$100 movimentou 3 pessoas. R$60 mil na conta de vocês. Se vocês quiserem aqueles 50, 60 mil, vocês sabem que não tem na hora. É um número. O banco não tem, né, as cédulas, o dinheiro. Mas ele trabalha com o quê?
com as taxas de juros e ele trabalha com o banco, com o dinheiro dela, empresta para ele, que empresta para ele e assim por diante. Então o banco, ele tem esse poder de ficar, multiplicar o dinheiro. Daí o Banco Central pensa, opa, banquinho, você está emprestando demais. O que eu vou fazer? Aumenta uma taxa de juros aqui, que é assim, tá, você pode emprestar para ela, mas você vai me pagar um pouquinho mais de taxa de juros aí para fazer isso. Fica mais caro. Então, o que antes eu emprestava 100, agora eu vou emprestar só 80. Ah, mas eu quero 100. Não sei se vocês já fizeram isso. Quando você precisa de dinheiro, você vai no banco, R$1.000. Daí vem o gerente, viu o seguinte? Foi liberado só 950. É quando tem mais ou menos nessa questão aqui. Não libera tudo. Porque está percebendo que o banco, né? Não, logicamente que não é só uma pessoa. Pensa em milhões de pessoas. Essa multiplicação de moeda, ela faz o quê? Com que nós consumamos. Por mais que nós não temos esse dinheiro, mas ele está em circulação, o poder de compra. Eleva o preço, eleva a inflação e assim por diante. Por isso, né, esse depósito compulsório. Aqui uma alíquota, né, que é do depósito compulsório. E o redesconto, o que é isso? O Banco Central também lhe dá dinheiro para as instituições. Dá dinheiro não, né? Ele empresta dinheiro. O banco, o Itaú, pode precisar de dinheiro. O Bradesco pode precisar de dinheiro. Ou seja, ele vai até o Banco Central. Aí o Banco Central pensa, não, mas eu acho que dá para dar um pouquinho mais de dinheiro para o Banco Itaú, porque a população ela precisa de dinheiro. E o Itaú é intermediário disso, o dealers. Então, o que eu faço? O Itaú vai lá e pede R$100 para o Banco Central. Mas daí ele percebe, não, eu preciso que o Banco Itaú tenha mais dinheiro. Eu vou diminuir essa taxa de redesconto. Viu o seguinte, eu te empresto 200 a uma taxinha bem bacana. Assim você faz com que o Itaú pegue esses 200 e faça o povo consumir. Mas aí a outra operação, o Banco Itaú vem pedir 200, mas daí eu percebo, não, mas a população está consumindo muito. Eu vou aumentar essa taxa de redesconto. Veja, é tudo uma questão de aumenta a taxa, diminui taxa, para quê? Acesso a crédito, acesso à liquidez da população e acesso ao que nossos empresários têm muitas vezes. Se tem dinheiro para fazer empréstimos, se tem dinheiro para fazer investimento, faz. E ele vai perguntar para nós se ele pode fazer ou não pode fazer. Por isso, lá nas primeiras aulas nós vimos que vocês precisam estar ligados no que está acontecendo dentro desse mercado. Como que está a taxa de inflação? Como que está o dólar? Como que está a taxa Selic? Para você saber se você vai dar ok ou não ok para os seus clientes. Beleza? Então aqui nós temos, né, política monetária restritiva ou aqui. Que só rapidamente. O que é uma política monetária restritiva? Ou seja, eu tenho que diminuir a circulação de dinheiro ao todo. O que eu faço com a taxa Selic? Eu aumento os juros. Se aumentando os juros, o povo não vai consumir. Vendo títulos. Por que eu vendo títulos? Porque daí, quando o Banco Central vende títulos para o Banco Itaú, ou seja, o Banco Itaú tem que pegar o dinheiro do bolso e entregar para o Banco Central, diminui o dinheiro do Itaú. O Itaú ele não vai fazer com que a população consuma. E assim por diante. O que é expansionista? Vou colocar dinheiro na economia. Como que eu faço isso? Diminua a taxa Selic, ou seja, agora a população vai correr para os bares, correr comprar carro, correr comprar máquina de lavar, máquina de louça, e assim, lavar louça e assim por diante. O consumo vai aumentar. Perfeito? Sim. Porque aí, lógico, aqui a gente está pensando numa economia normal, sem pandemia. Lógico que a pandemia, ela virou tudo. Tanto esse auxílio emergencial do ano passado foi um dos melhores programas financeiros que teve. Eu me arrisco a dizer, não tenho dados, mas foi um dos melhores do mundo. Isso ajudou. Só que aí é o problema do consumo.
Porque muitos pegaram esse auxílio emergencial e usaram, e eu soube aqui, tem em Guarapuava, compraram um iPhone, pegando, né, logicamente colocando um pouco de dinheiro a mais, mas por uma prestação de um iPhone, por exemplo, um celular melhor. Então, assim, os programas políticos, econômicos, são legais. Agora, a questão muitas vezes é do outro lado. Mas isso é culpa nossa, é cultura, né? A gente tem, às vezes, e nem nós, sobrou R$100 no pagamento. O que era o ideal? Você poupar. Né? Você poupar, porque o próximo mês pode ser que você não ganhe aquilo. Mas o que nós fazemos? Cerveja, velho. Ah, sobrou. Daí você vai aquele do Facebook, o gatinho. Vamos beber tudo hoje, vamos comer, porque amanhã pode ser que esteja morto. Daí ele acorda, com ressaca, gordo, sem dinheiro, chorando. Né? Mas é assim. É assim. Então, essas questões são mais nessa situação. Essa questão da pandemia, logicamente, é que ainda nós vamos ver muitos números, mas ainda mais para frente. Ainda está meio... Isso. Isso. Diminui o consumo aqui, porque o que é? É aquilo que nós já falamos, né? Por exemplo, a Van tem 200 funcionários. Esses 200 funcionários, eles consomem em Guarapuava, os parentes consomem aqui. A partir do momento que você compra da Americanas lá de São Paulo, esse dinheiro não vai ficar aqui. É essa questão, é essa facilidade, né, que teve a pandemia, né, que nós sabemos que teve, o mundo digital. Por exemplo, muitas empresas não voltaram e não vão voltar. Porque, veja, umas empresas do home office que deu certo. Para algumas deu. Quer qual? A Shopee? Então, assim, tem empresas que não vão voltar, ou vão voltar gradativamente. Por quê? Porque imagine você como empresário. Você não precisa sala, você não precisa pegar trânsito, você não precisa nada hoje. Você trabalha, e isso aqui, que você como empresário, você dá um benefício para o seu colaborador sem tirar um dinheiro do bolso, se você for analisar. Porque muitos ainda dos funcionários pagam internet, nem o empresário. Ou nós cobramos a internet, né, que nós usamos no home office. Né? Não fazemos isso. Então, veja, é uma situação. E hoje, mas só que daí tem outro lado. Hoje nós podemos trabalhar para qualquer empresa do mundo. Né? Nós podemos, por exemplo, ter os nossos escritórios contábeis com clientes aonde nós quisermos. Tem o outro lado também. Né? Então, são coisas que veio... A pandemia, logicamente, muito mais coisas negativas, mas ela trouxe algumas coisas positivas. O Jeff Bezos, que diga ele, né? O cara mais rico do mundo. Vocês viram, né, que ele separou ano passado, esse ano, não lembro? E com o processo judicial, a mulher dele se tornou uma das mais ricas, das 10 mais ricas do mundo. Ó, veja, como um bom casamento... ele é bem legal. Sabe? Porque o patrimônio é R$1 trilhão. O PIB brasileiro era 6 trilhões. Então, você vê, 1/6 do PIB brasileiro é um cara só no mundo. E mesmo assim, né, não sei o que ele fez para separar, não sei o que aconteceu, mas a mulher dele configurou uma das mais ricas do mundo. O Bezos lá, o Jeff Bezos. Cara. E por último, e não menos importante, o câmbio, né? A inflação, o dólar. Ele influencia direto e indiretamente os nossos consumos. Ele influencia direto e indiretamente o que nossos empresários vão investir.
Por quê? Porque tudo depende, né? Aí está o Banco Central, logicamente. Ele pensa na questão da taxa de câmbio, por quê? Porque dependendo da taxa de câmbio, se é alta ou baixa, também dá inflação. Vamos ver. O preço do dólar lá em cima é bom para quem? Para quem exporta ou para quem importa? Exporta. Veja, eu sou o rei da soja aqui em Guarapuava, daí eu penso assim, cara, preço a 6 pila o dólar, cara, eu vou vender para fora. Ah, mas você não é nacionalista. Você não pensa no povo brasileiro, no povo guarapuavano. Não, é negócio. Agora, daí vem o superpão. Cara, eu preciso da tua soja. Viu? Preciso da tua soja porque o povo guarapuavano precisa de soja aqui para fazer óleo, fazer margarina, farelo, sei lá qual que é os produtos, né, que você vai... Daí o cara do superpão vem em mim assim e fala, Fernando, eu preciso da tua soja. Beleza. Então me paga o que a Itália, que os Estados Unidos estão me pagando. Porque para mim é mais rentável dinheiro eu vender para fora do que aqui. Se você quiser o meu produto, tem que pagar mais. Daí o superpão vendo, poxa, mas eu acho que eu tenho que comprar. Ele paga mais, ele compra em mim. E o que faz para nós? Repassa o preço mais alto. Então o preço do dólar, mesmo que seja de soja, mesmo que seja em commodities, ele influencia as nossas vidas aqui. Aquele cargueiro que ficou uma semana lá preso, influenciou o preço do combustível aqui no Brasil. Aí você pensa, mas professor, o que tem a ver? Tudo a ver hoje, nesse mundo globalizado. O Banco Central, então, ele se preocupa. Só que também, o dólar muito baixo, que lá faz tempo que não tem isso, mas o dólar muito baixo também, ele não é bom para a economia. Por quê? Afasta os investidores. Por que eu vou lá no Brasil se o meu dinheiro está mais barato lá do que nos Estados Unidos, por exemplo? Então veja como é complicado, não é fácil. Você tem um gestor público hoje. Você pensar assim, não, a inflação alta, lógico que eu tenho, o câmbio alto, eu tenho que diminuir. Mas se eu diminuir demais, também não vem. E sempre vai ser assim. Eu falo que economia, macroeconomia, é um cobertor curto. Se o pé gela, eu coloco cobertor no pé, mas daí o nariz fica para fora. E sempre vai ser assim. Então, diante disso, que o preço lá em 1994, quando iniciou o Plano Real, o dólar era 0,96 centavos. Então, por exemplo, aquele tempo, no início dos anos 2000, que estava o dólar a R$2, mais ou menos, 3, era mais fácil eu comprar pneu em Miami, mais barato, do que aqui no Paraguai, aqui na indústria nacional. 2000 e pouquinho ali. Não é mais que está falando, agora é o fundador da Amazon. Do Amazon? Quem que é esse? Esses caras mudam. É tipo nós, né? Mudamos antes, né? Você vê, são coisas inimagináveis para nós, meros mortais, né? Que se contentamos com 100 pila muitas vezes a mais. Os caras pensam em bilhões, né? Isso faz parte. Aqui, então, como o Banco Central ele trabalha essa questão da taxa de câmbio, né? O preço do dólar em relação ao real e lei de oferta e demanda. Qual que é o papel do Banco Central? O controle do preço do dólar. Se o dólar sobe muito, os produtos, logicamente, ficam mais caros. Por que ainda? Por que os produtos mais caros? É isso que eu falei para vocês. Se eu sou um vendedor, principalmente do agronegócio, o Brasil, 35%, 40% do PIB é com relação ao agronegócio. Por quê? Porque a nossa indústria ela é muito deficitária. Principalmente depois que a China entrou na Organização Mundial do Comércio. Esse celular, ele às vezes sai mais barato se pegar ele inteiro da China do que aqui no Brasil. Por todos os tributos, que a gente sabe. Então são essas. E se o dólar desce muito,
menos entradas de capitais e prejudica a indústria interna também. Então, infelizmente ou felizmente, de acordo, né, com a situação, quando a gente pega política fiscal, política cambial, política monetária, ela vai influenciar direta e indiretamente no quê? Nos nossos investimentos e muitos dos nossos clientes. Eles vão perguntar: Fernando, você como meu contador, invisto ou não invisto? Aí é uma das primeiras aulas. Nós temos que entender o que acontece no mercado como um todo. Aquela história, né, de nós como contadores, de ficar atrás de uma mesa, está cada vez diminuindo. Nós temos que pensar cada vez mais, um pouco mais macro, uma visão sistêmica. Beleza? Pessoal de casa, beleza? Eu tô... Então, gente, nós terminamos o nosso conteúdo, né, do nossa disciplina. Todo esse material está no Classroom de vocês, tá? Só vou tirar um print aqui, esperem, não saiam ainda. Então, na próxima aula, vocês fizeram aquela